Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente está alimentando? De que a gente tem se alimentado durante a semana? E Deus me deu uma palavra para hoje sobre isso. Porque a gente sai do culto, quando pisa o pé ali fora, parece que tudo some da nossa cabeça, tudo some da nossa mente. E vem os problemas, vem as dificuldades, vem as lutas. E parece que o diabo quer tirar tudo da vida da gente, né, Cida? Tudo está na nossa cabeça. O diabo quer roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Mas Jesus falou, eu vim para aqui para dar vida e vida em abundância. Então o título de hoje é Alimenta-se Bem. Para de ficar desnutrido. Alimente-se bem. Aí você já pensou no churrasco, não é? Já pensou na picanha? Já pensou? É verdade, é isso aí. Então o tema de hoje é não fique desnutrido, alimente-se bem. Eu quero trazer em poucas palavras para vocês que o texto de João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57, que fala: assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu também vivo pelo Pai, também que de mim vocês se alimentem. Então você precisa se alimentar de Deus. Todo ser humano precisa de alimentos. Alimentos básicos que nos mantêm fisicamente saudáveis. Precisamos de vitaminas, sais minerais, cálcio, proteínas. Precisamos de toda uma cadeia alimentar. Para que se nós não comermos os alimentos, alguma coisa vai ficar deficiente em nosso corpo. Por exemplo, se deixarmos de ingerir a vitamina D, nossos ossos ficam fracos, vocês sabiam? E eu, quando fui fazer exame de vitamina D, já tinha quase 50 anos de idade, e o médico falou, poxa vida, sua vitamina D está muito baixa. E sabe qual que é o remédio para vitamina D? Sol. 15 minutos de sol por dia. Então você precisa se alimentar, vitamina D, A, B, C, sabe, todos os tipos de vitamina, proteínas, cálcio. Porque se você não se alimentar com esses alimentos, você vai ficar fraco, seu corpo vai ficar debilitado, alguma área do seu corpo vai ficar debilitado. Você vai ter diabetes se você comer muito açúcar, você vai ter a pressão alta se você comer muito sal. Então precisa haver um equilíbrio na alimentação para que possamos ter um corpo saudável. Agora, como o nosso corpo biológico, também precisamos de alimentos essenciais para o nosso corpo espiritual, para o nosso espírito e para a nossa alma. Porque se nós não nos alimentarmos com esses alimentos espirituais, nós vamos ficando fracos. Não queremos mais ir no culto. Não queremos mais ir na célula. Vamos ficando fracos. E a gente precisa se alimentar de uma alimentação saudável espiritual. Eu vou falar de 5 alimentos essenciais para a vida do cristão essa manhã. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que nos alimentarmos espiritualmente. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Como encher do Espírito se nós não estamos nos alimentando com uma alimentação adequada? Quanto tempo você tem tirado para ler a Bíblia? É um alimento. Quanto tempo você tem tirado, nós temos tirado para orar? É outro alimento. Quanto tempo você não faz um jejum? Quanto tempo você não tem comunhão com seu irmão mais? Você não vai na célula, num culto?
Quanto tempo você não ouve uma adoração, um louvor? O louvor e a adoração têm um poder sensacional. Então eu quero falar sobre esses 5 alimentos essenciais na vida de um cristão, para que você tenha uma vida forte, saudável, espiritualmente, e vença todas as barreiras que o inimigo vai lançar sobre a sua vida. Porque a gente está vivendo uma geração de crentes fracos, que estão sendo levados por toda sorte de doutrinas malignas. E o que interessa para esses crentes são os eventos, igrejas cheias, cantores de gospels, mas vazios da palavra de Deus e vazios espiritualmente. Se viu uma seita herege, não vou falar o nome aqui, porque o culto está sendo transmitido. Se viu uma seita herege, você não sabe rebater. Te coloca no bolso, porque você não lê a Bíblia. Se cai alguém endemoniado, você não tem coragem de expulsar, porque você está fraco. Uma vez eu estava no ônibus e uma pessoa se manifestou na minha frente. Eu ia ficar quieto? Jamais. Coloquei a mão em cima daquela pessoa e expulsei em nome de Jesus. Agora já vi, depois um monte de crente veio falar: ah, que bom que o senhor estava aí. Eu também sou crente. Falei: ah, crente e agente secreto. E se você está no ônibus e alguém cai endemoniado, você vai ter força para expulsar? Não é só o pastor não, gente, é você. Porque Jesus falou: se vocês crerem em mim, vocês terão poder para expulsar toda sorte de demônio. Você tem poder, você tem poder, você tem, mas você precisa estar ligado e alimentado, você precisa estar jejuando, você precisa estar lendo a Bíblia, você precisa estar orando. Porque senão nós ficamos fracos. Primeiro nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, a Bíblia. A nossa igreja tem um programa chamado Momento de Qualidade com Deus. São apenas 10 minutos por dia. 3 minutos para ler um versículo, 3 minutos para ouvir um louvor e 3 minutos de oração. Ainda sobra 1 minuto para você tirar um tempo de contemplação. Eu vejo que muitos irmãos mandam, como a Raquel manda lá todo dia. Mas eu vejo que muitos não estão nem aí. Gente, o diabo está roubando o nosso tempo. 10 minutos, às vezes eu vejo como é difícil tirar esses 10 minutos, né, Raquel? É difícil, gente. Porque o diabo quer que você não faça esses 10 minutos. Então, o meu incentivo a partir de amanhã é que você faça 10 minutos de oração. Faça esse tempo de qualidade com Deus. Leitura da palavra, oração e louvor. A Bíblia, ela nos alimenta. Se a gente se alimenta com a Bíblia, que é o quê, gente? A Bíblia, eu costumo falar, que é o manual do fabricante. O Silva, que já trabalhou com montagem de móveis, ele tem um manual já na cabeça, ele já sabe o que fazer. Mas ele precisou um dia ler o manual para montar um guarda-roupa. Então, se você vai fazer alguma coisa na sua vida, você precisa ter um manual. E aonde que é o manual? É aqui, é a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você vai fazer o que o seu amiguinho de escola fala, você vai fazer o que o seu vizinho fala. Mas e o que a Bíblia fala? É isso mesmo? Será que é isso mesmo? A gente tem vivido um tempo de relativização do casamento. Por isso que a gente está tendo célula de casais. A gente está falando sobre isso na célula de casais. Falando sobre as 5 linguagens do amor. Já vamos entrar na 4ª linguagem do amor. E hoje você falou: não gostei, manda embora. Mas a Bíblia fala assim que Deus odeia o divórcio. Está aqui. Sabia que está escrito aqui na Bíblia que Deus odeia o divórcio? Acha aí para mim, Tiago, que Deus odeia o divórcio. Por favor. Então, a gente está entrando nessa relativização de poder se separar como o mundo é, mas a gente não é do mundo. Ou você é do mundo? Nós não somos do mundo. Então a Bíblia, ela está aí? Malaquias 2,16. Pois eu detesto o divórcio. Amém? Quase ninguém falou amém.
diz o Senhor de Israel. Por isso que essa igreja aqui não enche, porque a gente fala a verdade. Em amor. E eu, como falei na semana passada, eu quero chegar no céu e ouvir de Deus assim, né, Mirela? Eu quero ouvir de Deus assim, olha, vinde bendito de meu Pai. Porque eu mandei você falar e você falou. Eu não quero ouvir Deus falando para mim assim, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz um reteté danado. Para trás de mim que eu não conheço você, cara. Sabe, a gente tem que ser conhecido no céu pelo que a gente é de verdade, não porque o mundo está querendo que a gente seja. E a Bíblia é uma fonte de verdade. Quando a gente lê a Bíblia, ela é como mel em minha boca, diz o Salmo 119, versículo 103. Ela nos alimenta. Você pensa que não, quando você pega lá um versículo de manhã e lê e sai para trabalhar, você já está saindo alimentado. Jesus pediu para examinarmos a Bíblia, pois nela nós temos a palavra de vida eterna. Quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. João 8,32. É aqui que está a libertação, aqui que está a alimentação. Em Tiago 1,25, o apóstolo diz que quando lemos a Bíblia, somos bem-aventurados no que realizamos. Já entendeu isso? Tudo que você fizer vai dar certo. Quando você busca o alimento aqui na palavra de Deus. Não deixe esse livro ficar empoeirado na sua casa não, meu irmão. Eu sei que hoje tem celular, eu pelo menos tenho umas 5 Bíblias aqui no meu celular. Eu gosto. Mas não despreze esse livro. Aqui é a palavra de Deus falando para você, para mim, para nós. O que é certo e o que é errado. Coloca para mim Tiago 1,26, 1,25. Aí. Aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, nela preserva, não sendo ouvinte e esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Você quer ser bem-aventurado? Palavra de Deus. Eu ouvi uma salva de palmas bem forte para Jesus. Eu não sou contra a profecia. Aliás, eu nasci num lar evangélico, nasci na Assembleia de Deus, mas eu vejo que muitos cristãos, eles buscam profecias. E a profecia perfeita está aqui, ó. Fala comigo, Senhor, fala comigo. E a Bíblia é aberta lá em cima da cabeceira. E fala comigo, Gustavo. Deus, fala comigo. Ah, e aqui, ó. É só ler que Deus vai falar com você. Só você ler. E você será bem abençoado. Então, o primeiro alimento é a palavra de Deus. O segundo alimento é a oração. Pega aí, primeiro Bíblia, segunda oração. Oração não é você só pedir. Oração é uma mão de 2 vias. Você fala com Deus e Ele fala com você. Você fala com Deus e Ele fala com você. Orar. Ação, são 2 verbos. No contexto de oração, sugere prática, não apenas pedir. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. Como orar sem cessar? Não é dobrar o joelho 24 horas por dia, porque eu já vi muitos irmãos falando isso. Não é isso. Você não tem condição, você tem que trabalhar, você tem que fazer comida, né? Você tem que passear, você tem que ir para o shopping. Você pode orar no shopping? Pode. Os meninos fizeram a célula lá no shopping, né? Louvamos, cantamos lá no shopping, na praça de alimentação. A oração, irmão, tem que fazer parte da sua vida diária. Presta atenção, a oração tem que fazer parte da sua vida diária. É um estilo de vida.
Entrou no ônibus, Senhor, guarda esse ônibus, guarda os passageiros desse ônibus. Entrou no metrô, entrou na faculdade, entrou no trabalho. Senhor, obrigado por esse dia de trabalho. Não é o trabalho que eu gostaria. Eu sei que tem muita gente que quer me derrubar, puxar meu tapete, mas eu sou abençoado, eu me alimento desse trabalho, abençoa meu patrão, abençoa, Senhor, meus amigos de trabalho, prepara um outro, se esse aqui não é meu lugar, prepara um outro lugar para mim, Senhor, mas eu quero te agradecer pelo meu trabalho. Ora, 30 segundos, não precisa nem fechar os olhos. Ora pelo seu vizinho que está te perseguindo, ora pela sua família que está te perseguindo, ora. Eu quero te dar um segredo, queria que você tivesse esse celular, agora você escrevesse. O exemplo prático que eu aprendi no livro O Segredo da Oração é a palavra, é o acróstico ACAS. Você pode colocar aí para mim, Tiago, ACAS? A-C-A-S. A-C-A-S. Vou te ensinar rapidamente como fazer uma oração simples. Eu aprendi no livro O Segredo da Oração. Primeiro, o ACAS. O A é A de agradecimento. Quando você entra, começa uma oração, você tem que começar agradecendo. Não entra pedindo não, irmão, pelo amor de Deus. Né? A gente entra pedindo, Senhor, eu quero te pedir, por favor. Não, entra agradecendo. Senhor, eu te agradeço pelo dia que o Senhor me deu. Senhor, eu quero te agradecer pela noite. Eu quero te agradecer pela minha família. Comece agradecendo. Segundo, C. Confesse seus pecados. Pai, eu quero confessar os meus pecados por obra, por pensamento, aquilo que eu falei que desagradou meu irmão. Meu Pai, me perdoa em nome de Jesus. É o C. Depois você vai adorar. Senhor, eu te adoro porque o Senhor criou o universo. Deus, eu te adoro porque o Senhor mandou Jesus para salvar a minha vida. Eu te adoro pelo meu irmão. Eu te adoro por tudo, Senhor. E por último, o S, que é a súplica. Isso. R, não, ACAS, é A-C-A-S. ACAS. O A é de adoração. ACAS. Adoração. E o S, súplica. Aí você vai pedir. Deus, muito obrigado. Salva meu filho. Deus, me dá um emprego novo. Deus, me dá um trabalho novo. Deus, tira meu filho do vício. Deus, me dá um dinheiro, Senhor. Deus, começa a suplicar. Então não esqueça desse acróstico chamado ACAS. Agradecer, confessar pecados, adoração e súplica. Pedir. De forma simples. A oração é o segundo alimento. O terceiro alimento é o jejum. O evangelista Kenneth Hagin fala que o jejum não muda Deus, mas muda a gente. Com o seu jejum nada vai mudar. Mas vai mudar, não vai mudar Deus, mas vai mudar você. Vai te deixar mais sensível para ouvir a voz de Deus. O jejum, ele tem uma propriedade de renovar o odre, a vasilha, porque Jesus falou assim em Marcos 2:22, não se põe vinho novo em odres velhos. E o jejum tem essa propriedade de te preparar para receber o novo de Deus. Como no jejum que hoje está sendo feito, os médicos estão recomendando os jejuns intermitentes, por exemplo, acho que vocês conhecem, né? O que acontece com o jejum intermitente? Você elimina gordura, coisas ruins que estão no seu corpo, através do jejum. Então, no jejum espiritual, você também elimina coisas ruins que estão no seu corpo. Então, a gente precisa nos alimentar com jejum. Se Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de ser levado à cruz, imagine eu, um comedor de feijão com arroz. Precisamos jejuar. Quarto,
Nós nos alimentamos com louvor, com adoração. O louvor e a adoração, gente, é agradecer constantemente. O louvor e a adoração tá dizendo para Deus muito obrigado, porque nós não somos um povo que reclama. Quem é que reclama? Todo mundo aqui reclama? Não, acho que nós somos um povo que adora. Aleluia. Se não é até hoje, vai ser a partir de hoje. Povo que adora. Adoração é elogiar, é agradecer, é dizer muito obrigado, Deus, pelo dia, apesar da chuva. Não vou ler o texto todo, mas em 2 Crônicas, capítulo 2, fala de, a partir do versículo 18, fala de Josafá. Milhões de inimigos vieram contra Judá, contra Israel. Milhões. E Israel, o rei Josafá, quando olhou, não falou que não tinha condição de vencer aqueles inimigos. Você pode ler a história de 2 Crônicas, capítulo 2. 2 Crônicas 2. E Josafá ficou atemorizado, sabe? Triste, chateado, falou, nós vamos perder essa guerra. E no versículo 18, Deus fala para Josafá assim, olha, Josafá, nessa guerra você não vai ter que lutar. Coloque os levitas, os adoradores na frente, comece a cantar. Comece a elogiar. Comece a levantar as suas mãos. Comece a cantar, porque eu vou dar esses 6 inimigos na sua mão. Versículo 19. Irmão, aqui. Levantaram-se os levitas, os filhos de coatitas e dos filhos dos coraitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Eu não sei qual tipo de problema que você tem na sua vida. Você que está me vendo pela internet. Mas o que eu sei é que o louvor tem o poder de dar vitória para você. Porque quando aquele povo começou a cantar, quando aquele povo começou a louvar, fala que os próprios soldados começaram a lutar uns contra os outros e Israel venceu aquela batalha. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir uma salva de palmas bem forte? Deus vai te dar vitória quando você louva. Lembra aquele louvor da Cassiane? Está chorando? Louve. Está triste? Louve. Seu louvor invade o céu. Deus não gosta de reclamação. Deus gosta de louvor, adoração. A vitória de Josafá foi através do louvor e da adoração. Então você se alimenta, o quarto alimento, através da adoração e do louvor. E o quinto e último, nos alimentamos com a comunhão entre os irmãos. A Bíblia fala que em Atos 2, 42, 47, que a igreja primitiva tinha uma comunhão infinita, sensacional. Eles dividiam tudo que tinham entre eles e nada tinha falta. A verdadeira comunhão não é apenas comparecer ao culto, mas é ter uma vida em comum. Hoje, nessa nossa vida tão corrida, o que nós podemos fazer? A gente pode mandar um WhatsApp para o irmão. A gente pode orar pelo irmão. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa, você sabia? Porque você pode adorar a Deus numa grande multidão, mas pode não ter comunhão com ela. Então por isso que a célula é tão importante. Porque na célula você consegue ter um momento mais de comunhão. Na Bíblia existe a expressão uns aos outros mais de 50 vezes. E na próxima semana nós vamos começar uma série de cinco ministrações chamado Reciprocidade.
o poder uns aos outros. Não vou falar sobre tudo hoje, mas vou falar para você que a comunhão tem um poder tremendo. Por isso que o diabo tem lutado para tirar você da igreja. Por isso que o diabo tem lutado para tirar você da célula, do culto. Porque ele sabe o poder que existe na comunhão entre os irmãos. Comunhão é um sacrifício. Hebreus 13:16. Foi difícil para estar aqui hoje? Foi. Alguns estão gripados, outros estão cansados. Mas você está aqui porque você quer adorar a Deus primeiro, mas você quer ter comunhão com o irmão. Hebreus 13:16 fala que desses sacrifícios o Senhor se agrada. Você pegou? Né, André? Às vezes é difícil suportar o André. Às vezes é difícil suportar o Vanderlei. Às vezes é difícil suportar o Silva, o João, o Gustavo, a Mirella. É difícil. Nós somos diferentes, mas a gente se ama em Cristo. E esse sacrifício Deus se agrada. Eu tenho certeza que se eu tiver com a conta de luz atrasada, e eu chegar para o Vanderlei, me dá um dinheiro aí para pagar minha conta de luz, ele vai me dar. Se eu falar com o Silva também, o Silva vai me dar. E essa comunhão que nós precisamos estreitar entre nós. Paga a conta de luz, mas vai correr atrás de um emprego, cabra. Não é? Mas é isso. É uma comunhão que agrada a Deus. Quando nos alimentamos com comunhão, gente. O Salmo 133 fala que naquele local o próprio Senhor ordena a bênção. Uma igreja em comunhão, o próprio Senhor ordena a bênção. Amém. É por isso que nós temos que viver em comunhão. Porque quanto mais comunhão, mais Deus irá nos abençoar. Quanto mais nós estivermos na célula, mais o Senhor vai nos abençoar. Aqui. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você está entendendo o poder que tem a comunhão? Por que o diabo quer tirar muitos cristãos da igreja? São chamados desigrejados. Porque ali em casa é mais fácil. Você não sente o cheiro de CC do irmão? É. Mas quando estamos juntos, esse amor nos aproxima. Eu posso ver os irmãos mais perto, né? Para terminar, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Pedro fala: como bebês recém-nascidos, desejem avidamente o leite espiritual puro, para que cresçam no Senhor. Desejem hoje se alimentar da palavra de Deus. Desejem hoje se alimentar em oração. Desejem hoje jejuar. Desejem hoje estar em comunhão. Desejem hoje louvar e adorar. 5 alimentos primordial para o seu e o meu crescimento espiritual. O alimento físico, ele gera nutrição para o corpo. E o alimento espiritual gera vida para a nossa alma e para o nosso espírito. Eu quero terminar com uma reflexão. Onde você tem colocado o seu foco? Onde você tem colocado o seu coração? Com quem você tem se relacionado? Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? O que você pensa?
Você tem se alimentado de quê? Quais são os hábitos que ocupam a maior parte do seu tempo? É você que define essas prioridades, não sou eu. Eu só posso te ensinar. Quando você se alimenta das coisas de Deus, você fica cheio de Deus. Quando você se alimenta das coisas do mundo, você fica cheio das coisas do mundo. Depende de você. Eu te ensinei nessa manhã quais são os alimentos primordiais para a nossa vida espiritual e para um grande crescimento. Depende de você. Onde você vai buscar esses alimentos? Quais serão as prioridades da sua vida? Porque Jesus fala: busque em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisinhas deixa comigo que eu resolvo. E é muito sério isso, irmão. Se a gente buscar primeiro o reino do céu, a gente vai parar de correr atrás de tanta coisa, e Deus vai nos dar o que é importante para o dia a dia. Foi Ele que falou. Foi Jesus que falou. Não fui eu que falei. E a palavra de Deus não volta vazia. Pense nisso. Pense no que você tem se alimentado diariamente. Tem alimentado o seu corpo físico ou o seu corpo espiritual? Você está cheio do Espírito, como fala Efésios, ou não? É uma reflexão para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor? Eu não quero que você responda para mim, mas eu quero que você responda para você mesmo. Bota a mão no seu coraçãozinho agora e pense: Senhor, eu tenho lido a Tua palavra. Senhor, eu tenho orado. Senhor, eu tenho jejuado. Senhor, eu tenho Te adorado ou eu tenho reclamado? Senhor, qual é o grau de comunhão que eu estou tendo com meu irmão? Pense para você agora. O que você vai ter que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Deus vai colocar vidas na sua mão essa semana. Deus vai colocar pessoas na sua mão essa semana. Deus vai colocar gente para conversar com você. Será que você vai estar cheio de Deus para falar de Jesus para essas pessoas? Ou você vai apenas deixar para lá? Qual a palavra que você vai dar para aquelas pessoas que se aproximarem de você? Ah, o mundo está ruim. Ah, está ruim mesmo. Não. Você é um crente em Jesus. E aqueles que se aproximarem de você essa semana, você vai abençoar. Você vai dizer: você é bênção. A situação está assim, mas vai melhorar em nome de Jesus. Mesmo que vocês não estejam passando uma situação legal, mas você vai profetizar em nome de Jesus. É um novo tempo. Um tempo de transbordar em sua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Senhor. Que o grande amor do Pai, que a graça do seu Filho Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo possa te acompanhar durante essa semana. Que você tenha uma semana de vitória. Que você seja vitorioso. Que você transmita palavras de alegria e de amor para as pessoas que estiverem ao seu lado. Diz o Senhor dos Exércitos. Uma salva de palmas bem forte para Ele. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e diga: tamo junto.